super em voga, super na moda, tema bom de estudar, tá? Pra gente dar uma animada. Improbidade administrativa, fala disso direto, né? Tem a lei de 92, mas posteriormente essa lei foram surgindo novas leis, trazendo várias novidades, né? A gente até tem uma que está caindo muito no concurso, a gente já vai falar já, né, de improbidade administrativa, e a gente vai devagarzinho. Isso mais é para problemas internos com poder público. Isso. Normalmente são situações... Funcionários públicos, né? A gente vai ver que em alguns momentos vai alcançar pessoas de fora do serviço público. Em regra, os principais envolvidos vão estar no serviço público, mas a gente vai ver que em alguns momentos vai encontrar pessoas de fora do serviço público também, tá? Mas primeiro que a gente precisa entender é o seguinte, Fábio, qual é o fundamento constitucional da improbidade administrativa, né? Porque a gente tem a Constituição como base da nossa pirâmide. Aí no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, tem lá falando sobre a improbidade administrativa, tá? Então, ele vai falar o seguinte: os atos de improbidade importarão perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, indisponibilidade dos bens, e ressarcimento ao erário público. Erário é administração, patrimônio público, tá? Você vai em casa agora? Vai em casa agora? Então, olha só, gente. Os atos de improbidade, eles vão gerar perda da função pública. Então, o cara é servidor público, cometeu um ato de improbidade que vai causar prejuízo para a administração, que vai causar enriquecimento ilícito, que vai contra os princípios da administração pública. Ele pode perder a função pública, ok? Ou suspensão dos direitos políticos, ele pode ficar inelegível, né? Ele pode não mais ser votado, ok? Indisponibilidade dos bens, o cara tem um patrimônio, tem uma casa, tem um carro, fica tudo indisponível, tudo bloqueado pela justiça. E ressarcimento horário, ele tem que devolver à administração pública o prejuízo causado, ok? Então olha só, primeira questão que a gente tem que ficar atento. O examinador na prova, ele troca isso aqui, ó. Ele fala assim, ó: são consequências do ato de improbidade administrativa a suspensão da função pública e a perda dos direitos políticos. Tá certo ou errado? Errado, ele vai trocar. Ok? É perda da função pública e suspensão dos direitos políticos. Tranquilo? Então tem 4 possíveis repercussões logo no primeiro momento que tiver uma improbidade administrativa. O cara foi processado por improbidade administrativa. A improbidade administrativa, gente, cuidado, muita gente acha que é um crime. Não é crime, não. Só a improbidade não é crime. É uma ação de natureza civil. Então a improbidade é uma ação civil. É uma ação civil, ela não é penal. Ok? Fala assim, o cara cometeu improbidade. Não necessariamente é um crime. Haverá situações em que o ato dele é improbidade e é crime. Então ele vai responder civilmente, pode responder administrativamente e criminalmente. Vamos pensar aqui numa situação. Aqui é uma escola pública, uma instituição pública, né? E eu estou aqui, e aí eu tenho que, eu vou imaginar que esse equipamento aqui é da administração pública. Eu pego e levo para mim. É um ato de improbidade que vai gerar enriquecimento ilícito, ok? Um enriquecimento ilícito. Eu levei para mim. Eu vou responder numa ação civil por improbidade, vou responder pelo crime de peculato e vou responder administrativamente. Perceberam? Então, o texto do artigo 37, parágrafo 4º, ele fala assim para a gente:
Os atos de improbidade importarão perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível. Ou seja, além disso, o cara pode responder por uma ação penal, por um crime. Ok? Tudo bem? Então fiquem atentos, porque isso aqui, por si só, não é cabível de ação penal, mas ele pode responder pela improbidade e mais uma ação criminal, uma ação penal. Tranquilo? Então vamos colocar no nosso caderno, depois disso aqui, uma observação. Quer contar ainda? Pode colocar. Sim. Um dos casos mais atuais da improbidade foi com a presidente Dilma, né? Então, a gente vai trabalhar esse contexto ali. O que acontece? No caso do presidente da República, ele não responde pela lei de improbidade. Ele responde por crime de responsabilidade de uma outra lei. Uma outra lei. Só o presidente da República. Tá? Mas é um fato similar a esse, Francisco. É um fato similar a esse. Tá? Anota então para a gente botar uma observação do lado. Erário é administração pública. Tá? Ressarcimento horário é ressarcir, devolver a administração pública que foi desviada. Tem que puxar para cá, não sabe? Pode usar a tomada direto. Usa a tomada direto, mas você lembra que tá meio... Tira esse cinza, pode tirar. Aqui? Isso, tira. Pode ser no caixão. Então vamos colocar uma observação no nosso caderno. Coloque assim, por favor. Coloque assim. Além destas medidas, aquele que pratica improbidade administrativa repetindo, além destas medidas, essas quatro aqui, aquele que pratica improbidade administrativa pode responder também criminalmente. Pode responder também criminalmente. Então, repetindo, além destas medidas, essas quatro aqui, aquele que pratica improbidade administrativa pode responder também criminalmente. Tudo bem, gente? Tranquilo? Estão bem até aqui? Então, a primeira questão é essa, tá? Memorizar isso aqui e saber que aqui o examinador tenta trocar isso aqui, ó. Perda ou suspensão. Ok? Legal? Uma outra situação. A perda da função pública, ela pode acontecer cautelarmente ou ela já tem que ter um julgamento definitivo da ação de improbidade. Imagine o seguinte, cidadão é servidor público, foi uma luta para passar para o concurso público, ficou domingo escutando o professor falar na sala de aula, né? Almoçou rapidinho e tal, aquela luta toda. Passou para o concurso público, né? Aí, alguém denuncia ele por improbidade administrativa, ele está respondendo o processo. É coerente que ele já perca a função pública ou é o ideal que o processo transite em julgado para ele perder a ação pública, para ele perder a função pública?
Perfeito. Então isso aqui só pode ser alcançado como final da sentença condenatória na ação de improbidade, ok? E a indisponibilidade dos bens? Ela já pode acontecer cautelarmente? Pode, né? Porque às vezes o cara está respondendo, mas o cara está usando os bens ou para subtrair ele da fiscalização ou do poder judiciário, né? Ou ele está passando para alguém fazendo de laranja. Então a indisponibilidade de bens, gente, ela pode ser cautelarmente. Até porque ele não vai ter que ressarcir o erário público, ele não vai ter que devolver à administração pública. E se ele se desfizer dos bens todos, ele vai ter alguma coisa para ressarcir? Não. Então, cautelarmente, é possível a indisponibilidade dos bens. Ok? Muitos políticos fazem isso. Muitos políticos fazem isso. Muitos políticos fazem isso. Não só políticos, como administradores públicos que não são políticos. Infelizmente. Aí você vê lá que o cara ganha X, você vê que ele tem um carrão, você vê ele com uma mansão. Eu lembro quando eu entrei pro Detran, gente, isso é historinha, só para dar uma animada na aula, né? Historinha que aconteceu. Eu lembro quando eu entrei pro Detran, e eu sei que a maioria absoluta de pessoal do Detran, como das polícias, é gente honesta, mas tem no lugar ou outro tem a maçã podre também. Quando eu entrei pro Detran, eu fiquei na corregedoria logo de cara. Eu fiquei acho que uns 6 meses na corregedoria. E teve uma galera que ficou nos postos. E tinha uns caras que estavam nos postos lá na capital, e rapidamente eles trocaram de carro, deram entrada em apartamento e tal, e eu não conseguia com o salário do Detran. Achei estranho, né? Até aí teve uma vez que a gente reuniu lá, eu falei para os caras, rapaziada, pô, fique mais devagar, sabe por quê? Minha esposa pensar que eu tenho outra família, pô. Eu tô aqui, com o mesmo salário de vocês conseguem fazer as coisas, eu não consigo, né? Então tem essa situação, né? Mas normalmente, gente, esses caras acabam respondendo por improbidade administrativa, tá? E aí pode dar até a prisão também, porque paralelamente à ação civil, pode ter uma ação penal cabível. Tranquilo até aqui? Beleza? A improbidade, gente, normalmente ela está ligada àqueles princípios da administração pública, né? Moralidade, lembra do princípio da moralidade lá do Link? Eficiência, não pode ter uma quebra de eficiência? Legalidade, isso aí. E se o administrador público não fizer público os atos que ele precisa, ele não está cometendo improbidade, não está indo contra os princípios? Então também tem publicidade, né? Impessoalidade, todos esses que vocês já conhecem. É o link, que minha colega falou. Legal até aqui? Tranquilo com a improbidade? Posso apagar esse quadro bem para o próximo? Tá. Então. Então aqui é importante a gente saber quais são as medidas, saber que é uma ação civil de índole administrativa, não é uma ação criminal, e que paralelamente pode responder criminalmente, e que fere os princípios da administração pública. Uma das modalidades de improbidade é ferir os princípios. A gente tem 3, basicamente, principais, né? A primeira, a pior, a que causa enriquecimento ilícito, né? O cara se apropria dos bens da administração para ficar mais rico. A segunda, que causa prejuízo ao erário, causa prejuízo para a administração pública. E a terceira, aqueles que vão contra os princípios. Podem ser princípios expressos, podem ser princípios implícitos, né? Então, por exemplo, o princípio da continuidade dos serviços públicos, está na Lei 8987, que trata de serviços públicos. Se eu, administrador, estou indo contra aquele princípio, ainda que seja um princípio não constitucional, mas legislativo, eu estou indo contra os princípios da administração pública, estou cometendo um ato de improbidade, tá? Agora, é importante saber, e a gente vai frisar mais à frente, que o ato de improbidade, ele tem que ser doloso. Não existe mais ato de improbidade culposo. O ato de improbidade, ele tem que ter o dolo específico. O que é o dolo específico? Uma finalidade específica, especial, ou de levar vantagem, ou de causar prejuízo para a administração pública. Não basta o dolo genérico, tem que ter uma finalidade específica. Olha, eu começo a desviar material da administração pública, eu começo a desviar dinheiro para eu ficar mais rico. É o dolo específico. Ora, eu começo a quebrar as cadeiras, começo a quebrar o material da administração para causar prejuízo ao erário. Eu tenho essa finalidade específica, isso é o dolo específico, que hoje é exigido na Lei de Improbidade Administrativa.
Samuel. Essa questão do texto do dólar mudou há pouco tempo, né? É até melhor para os políticos que eles podem falar que não sabiam. Só o dólar que não sabia. Então, olha a colocação boa do Iago. O Iago falou o seguinte, mudou há pouco tempo. Mudou, e isso caiu até, se eu não me engano, caiu na prova do policial judicial do TRF4. Recente aí, há pouco tempo atrás. Talvez o Crespo até vai me dar essa informação melhor. O que acontece? São 3 modalidades de improbidade as mais visíveis, né? Causam prejuízo ao erário, causam enriquecimento ilícito e geram, vão contra os princípios da administração pública. A que causa prejuízo ao erário, ela era também tipificada a título culposo. Então imagine o seguinte, a gente está aqui no colégio municipal, né? E eu pego a cadeira aqui e quebro propositalmente. É doloso. Eu quero causar prejuízo para a administração e quebro a cadeira na parede. Eu era tipificado na improbidade de causar prejuízo ao erário. Mas também era tipificado quando eu passava e esbarrava na mesa, a mesa caía e quebrava. Por quê? Porque a modalidade culposa também era admitida como improbidade administrativa. A improbidade administrativa, na vertente de prejuízo ao erário, ela incluía a modalidade de culpa também, não sou dolo. E isso começou a gerar o que se chama de direito administrativo do medo, que nem tem o direito penal do medo, você sancionar tudo, você punir tudo, ia gerando um afastamento dos administradores responsáveis da administração. Então quem tinha responsabilidade falou, eu não quero assumir a gestão de um colégio público, porque um ato culposo pode fazer com que eu responda por improbidade administrativa. O direito administrativo do medo. Então o que aconteceu? A mudança na legislação, ela excluiu as formas culposas e passou a exigir como elemento o dolo específico. Tá? Então qualquer questão da prova de vocês que venha falando que o ato de improbidade administrativa pode ser responsabilizado a título culposo, é certo ou errado? Errado. Tem que ser doloso e dolo específico. Ok? Oi? Então vamos colocar essa observação no nosso caderno aí. Coloquem assim, por favor. O entendimento moderno é que os atos de improbidade administrativa só serão puníveis, repetindo, o entendimento moderno é que os atos de improbidade administrativa só serão puníveis se houver o dolo específico, sublinhe isso. O dolo específico. Vírgula. Não cabendo o dolo genérico nem a modalidade culposa. Pode repetir? Genérico, nem a modalidade culposa. Nem a modalidade culposa. Então, se falar, né, que houve um dolo genérico, o que é um dolo genérico? É um dolo geral. Eu só quebrei a cadeira ali, mas eu não tinha a finalidade específica de prejudicar a administração. É um dolo genérico. Eu quebrei, mas eu queria realmente prejudicar a administração. Tanto que eu quebrei outra. Ok? E culpa. O cara estava mexendo num determinado equipamento e
por imprudência ele queimou equipamento. Por culpa, não há que se falar em improbidade administrativa. Legal? Porque antigamente a modalidade culposa era punível. E aí nós temos 3 modalidades principais, que são essas aqui, né, de improbidade administrativa: enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e contra os princípios da administração pública. A gente já viu aqui a questão do dolo, mas enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e contra os princípios da administração pública. São modalidades, isso. Se tiver dúvida, chama aí, tá? Então, olha só, a gente já viu a questão do dolo específico, que ele é imprescindível, né? Que ele é essencial para configurar o ato de improbidade administrativa. E agora a gente vai ver sujeito ativo e sujeito passivo. A gente já viu, ó, para ter um ato de improbidade tem que ter o sujeito ativo, aquele que pratica o ato, o sujeito passivo, aquele que sofre com o ato, e o elemento subjetivo que liga essas duas pessoas, que é o dolo específico. Ok? Beleza? Então, olha só. Quem pode ser sujeito ativo de improbidade administrativa? Só o agente público? Imagine o seguinte, ó. Eu sou o agente público, sou o gestor aqui do município, da Secretaria de Educação, e desvio verba com o objetivo de me enriquecer. Eu sou sujeito ativo de improbidade? Sou, né? Ou eu começo a deteriorar as viaturas da Guarda Municipal porque eu estou trabalhando contra o município. Prejuízo ao erário. Eu sou sujeito ativo? Eu dentro da administração pública? Sim. Mas imagine uma seguinte situação. Uma das modalidades de improbidade é frustrar a licitude do concurso público. O que vocês vão fazer? Se o concurso público for manipulado, se o concurso público tiver algum tipo de fraude, né? E aí, eu não sou da administração pública, mas eu estou fechado com um cara que faz a falcatrua toda e leva alguma vantagem com isso, seja para eu entrar no serviço público, burlando o concurso público, ou para levar algum dinheiro para facilitar que outra pessoa entre. Não é coerente que eu também seja punido? Sim. Por improbidade? Sim. Então, o sujeito ativo do ato de improbidade não é só o agente público, mas também o particular que leva algum tipo de vantagem e ofere vantagem com o ato de improbidade. Por exemplo, Perfeito? se alguém, sei lá, vazar a prova do concurso. Perfeito. Aí eu tenho acesso a essas provas. Perfeito, a Ariane deu um exemplo perfeito. A pessoa está levando algum tipo de vantagem, vazou, né? E o outro que tem acesso lá, embora não fizesse parte da administração pública, levou algum tipo de vantagem. Esse também será sujeito ativo de improbidade administrativa. Ok? Lembra da OS que eu falei aqui, o terceiro setor? O terceiro setor está dentro da administração pública, sim ou não? Não. Não. Mas recebe algum tipo de benefício? Sim. Às vezes recebe verba, né? E se esse gestor de uma entidade do terceiro setor, que é uma pessoa jurídica do direito privado, desviar essa verba, também não vai responder por improbidade? Já que a verba foi mandada pelo poder público? Então, é coerente que aqueles particulares que levarem algum tipo de vantagem com ato de improbidade também respondam por improbidade administrativa. Tudo bem? Vamos colocar no nosso caderno então essa observação. O sujeito ativo da improbidade administrativa não se limita a agentes públicos. Vírgula, haja vista a do verbo haver, tá, gente? Ó, o haja assim, ó.
Haja vista. O Rodrigo falou para eu falar isso com vocês, tá? Haja vista que particulares que concorram ou levem vantagem com ato de improbidade também podem responder por improbidade. Com ato de quê? Com ato de improbidade também podem responder por improbidade. Então, particulares, né, que concorram ou que levem alguma vantagem com ato de improbidade também podem responder por improbidade administrativa. Tudo bem? Então, a questão que vai vir errada na prova de vocês marcar errado, é a questão que diz que o sujeito ativo do ato de improbidade só pode ser servidor público. Errado. Né? A gente já viu aqui um particular que concorre com aquele ato de improbidade, que leva algum tipo de vantagem com o ato de improbidade, ele também responderá por improbidade administrativa. Tudo bem, gente? E aí, olha só, voltando agora para o agente público. O agente público, normalmente a gente conhece ele naquela forma mais tradicional, né? Faz a prova do concurso, passa o concurso, está recebendo ali a remuneração e tal, e aí você é um agente público. Foi efetivado, mas ele tem aqueles que encarregam comissão. Também podem responder por improbidade. E o estagiário, gente? O estagiário pode responder por ato de improbidade? Sim. Pode sim. Se ele estiver envolvida no ato ilícito, pode. Isso aí, minha amiga, perfeito, tá? Então, olha só, aquele que mesmo sem receber remuneração, mesmo que transitoriamente, mandou bem, regaçou, hein? Mesmo que transitoriamente, mesmo que sem remuneração, estiver envolvido ou receber algum benefício, oferir vantagem, né, induzir ou concorrer para o ato de improbidade, ele também responderá por improbidade. Se ele for um agente público, não importa se ele está remunerado ou não remunerado, não importa se ele está transitoriamente, tá? Porque o conceito de agente público aplicado aqui é um conceito bem amplo. Tá legal? Então o estagiário, ainda que ele esteja na condição de estagiário, não esteja recebendo remuneração, ou esteja recebendo remuneração e não tenha um cargo efetivo, ele também responderá por improbidade administrativa. Legal? E sujeito passivo? A gente falou de sujeito ativo, né? Quem responde? Quem é o sujeito passivo da improbidade? A administração pública fica muito visível para a gente, né? O Estado do Rio de Janeiro pode ser sujeito passivo de improbidade? Pode. A União pode ser? O município de Araruama pode ser? O município de Saquarema pode ser? Sim. Né? O Detran pode ser? Pode. E as entidades do terceiro setor podem ser? E aí? Não fazem parte da administração, mas recebem verba pública? Essas verbas são controláveis também pelos órgãos de controle? Sim. Então, pode haver ato de improbidade em face de desvios aplicados contra entidades do terceiro setor. Legal? Desde que elas recebam verba pública. Tranquilo? Mas o terceiro setor não pode ser, aquelas empresas não podem ser passivas, no caso. Então, no caso do pessoal do terceiro setor, eles podem figurar tanto quanto sujeito ativo quanto sujeito passivo. Não fazem parte da administração pública, mas não recebem verba da administração pública. Então, o que acontece? Naquele momento, eles foram prejudicados. Se houver desvio daquela verba, eles foram prejudicados. E aí, poderão ser sujeitos passivos de um ato de improbidade, embora não façam parte da administração pública. Tá? Lembra sempre disso, gente. O importante para a gente aqui é o recebimento de verba pública. Recebeu verba pública, passa a ser passível de controle e de fiscalização. Legal? Então, vamos colocar assim na nossa observação. Podem ser sujeitos passivos aí sublinho passivos, tá?
em um ato de improbidade tanto as entidades de direito público quanto as entidades de direito privado que recebam benefícios incentivos ou subvenções de entes públicos ou governamentais, de entes públicos ou governamentais. De entes públicos ou governamentais. Então, por exemplo, é uma pessoa jurídica de direito privado que recebeu um incentivo fiscal da administração pública, passa a ser objeto de controle. Se alguém desviar, alguém atentar contra, né, a saúde do erário público ou enriquecimento ilícito, e aquela pessoa jurídica de direito privado, ela vai ser sujeito passivo do ato de improbidade. Tá? Lembra sempre dessa questão do deslocamento da verba pública e da fiscalização. Porque olha só, gente, imagine o seguinte, a gente cria uma instituição aqui, vamos imaginar que a gente combina, vamos criar um órgão aqui para fazer parte do terceiro setor, uma ONG, né? E a gente recebe algum tipo de benefício fiscal creditício da União ou do Estado. Não é coerente que os órgãos de controle continuem fiscalizando? Né? Ou assim, não, já dei a verba para essa galera aqui, então não preciso fiscalizar mais nada? Não, precisa fiscalizar, né? Porque o interesse público está em jogo. Então é necessário que os órgãos de controle continuem atuando mesmo para instituições de direito privado. Tá legal? Professor, tem uma verba, através do Queiroz, que tem equipes, por exemplo, da prefeitura, que fazem visitas de monitoramento para poder ver se aquelas instituições estão cumprindo com o que estava no edital e é feito dessa forma mesmo a fiscalização. A aplicação da verba pública, né? Isso. Perfeito, é isso aí. E aí, se houver um desvio, né, vai ficar caracterizado um ato de improbidade. Perfeito, é o exemplo da colega. A gente tem que ficar sempre atento a isso. A verba é pública, né? Ela foi cedida a um órgão que não seja pública. Ela não perdeu aquele caráter originário de pública. Ela continua sob o controle dos órgãos de fiscalização. Legal? Tranquilo? Agora, vamos imaginar o seguinte, né? Vamos trazer aqui um conceito que eu vou entrar um pouquinho lá no processo penal e no constitucional, mas só para ficar clara a ideia para vocês, sem objetivo nenhum de dar aula da matéria. No processo penal e no direito constitucional, existem regras de foro privilegiado por prerrogativa de função. Já ouviu falar nisso? Determinadas autoridades não são julgadas pelo juiz de primeira instância, são julgados por órgãos superiores. Por quê? Porque são autoridades mais encorpadas que poderiam interferir no julgamento na primeira instância. Então, normalmente a Constituição traz para a gente, o Código de Processo Penal auxilia a trazer regras de competência para autoridades específicas nas ações penais. Nas ações penais. Legal? Então o cara vai responder por um processo. O governador, quando ele responde infração penal comum, ele não responde pelo juiz da primeira instância. Ele responde no STJ. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Mas a improbidade é uma ação penal ou uma ação civil? Civil. Civil.
Então, a improbidade, ela não acompanha o fórum por prerrogativa de função. Nas ações de improbidade, como regra, não há fórum por prerrogativa de função. Então, o cara pode ter cometido um crime, que também é um ato de improbidade. Criminalmente, ele responde no fórum, ele tem prerrogativa de função. E na ação de improbidade, ele responde na primeira instância. Tudo bem? Vamos colocar no nosso caderno. Coloquem assim, por favor. Nas ações de improbidade administrativa, nas ações de improbidade administrativa, não existe foro por prerrogativa de função. Nas ações de improbidade administrativa, não existe foro por prerrogativa de função. Não existe foro, tá aqui a palavra foro, por prerrogativa de função. Não existe foro por prerrogativa de função. Como é? Tudo bem, gente? Tranquilos? Vocês já ouviram falar em prescrição? Sim. Prescrição, o que é? É a perda da pretensão, né? Imagina o seguinte, o cara cometeu um crime lá no direito penal. Cometeu um crime, tem um prazo de prescrição. Ou seja, se dentro daquele prazo o Código Penal traz para aquele crime, ele não responder, ele não foi condenado, o crime vai prescrever. É o lapso temporal, é o decurso do tempo sem a punição do Estado. E aí, não havendo a punição do Estado, por motivo de insegurança jurídica, o cara não vai ser mais punido, ok? A prescrição lá pelo Código Penal, artigo 107 a 110 do Código Penal, fala que é a perda da pretensão punitiva, é forma de extinção da punibilidade. Né? Tem várias lá, a morte do agente e tal, anistia, graça e indulto, mas a principal delas é uma das principais é a prescrição. E aqui também temos prescrição. Fábio, por que está falando isso tudo? Porque cai em prova. Né? A prescrição, gente, agora, ela é 8 anos. 8 anos a partir da ocorrência, do conhecimento da ocorrência. Então, ó, atentos para esse prazo. A ação de improbidade administrativa, ela prescreve em 8 anos. Então, coloquem assim, por favor, no caderno. A ação de improbidade prescreve em 8 anos. A ação de improbidade prescreve em 8 anos, vírgula, a partir da ocorrência do fato anota o que eu vou falar que eu explico depois, tá? Ou, vírgula, no caso de infrações permanentes, vírgula, do dia em que cessou a permanência Bom, então olha só, ocorreu um ato de improbidade administrativa, eu causei prejuízo ao erário, tinha o dolo específico de causar prejuízo ao erário, peguei a cadeira da administração pública, quebrei na parede, peguei outra cadeira, quebrei na parede, quero realmente causar prejuízo ao erário.
é um ato de improbidade administrativa. Sou sujeito ativo para isso, respondo pelo ato de improbidade, é uma ação civil. Se essa ação civil não for interposta em 8 anos, o que vai acontecer? Não responderei mais por isso. Ok? E a segunda etapa eu coloquei infrações permanentes. O que são infrações permanentes? São aquelas que se protraem ao longo do tempo. Elas continuam ao longo do tempo. Então, por exemplo, se eu estou cometendo algum tipo de corrupção e ela está se protraindo ao longo do tempo, a partir do momento que cessa a permanência, contam-se 8 anos. Se esses últimos 8 anos passarem e eu não responder, não mais responderei. Tudo bem, gente? Tranquilos? Então, por improbidade, eu vou encerrar hoje aqui a improbidade, tá? Lembrando e pedindo a vocês, para além aqueles 3 dispositivos que estão na legislação, enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e pontos princípios, que é memorização, mas ali traz alguns prazos diferenciados para a suspensão dos direitos políticos, ok? Então isso vocês vão ler em casa porque é memorização, tá bom? A parte teórica, a parte doutrinária, a gente trabalhou os principais pontos. Mas vocês precisam ler essa lei aqui, sobretudo nesses artigos, tá, gente? Tranquilo? Podemos continuar?